E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou aqui com o Rodrigo Egeia de Miranda. Eu fui buscar, né, Doc? O Doc formado na Exalc, engenheiro agrônomo e é diretor Brasil da PHC, que é Plant Health Care, certo? Exatamente, Doutor exatamente. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. E para nós é sempre um prazer poder falar um pouco da nossa história, contar um pouquinho do Isso que aí. nós fizemos e do que nós vamos fazer, né? O É mais isso aí. importante é isso. É isso Tem que aí. dar o spoiler, né? Muito bom. A gente ia gravar na AgriShow, né? Exato. Acabou que não deu certo, você teve alguns contratempos pessoais. E aí, a Cláudia, né, mandou uma mensagem, falou assim, ó, o Rodrigo vai estar em Cuiabá. Eu falei, você vai estar em Cuiabá, vamos aproveitar a oportunidade, Com né? Porque certeza. não é todo dia que você tá aqui, não é todo dia que eu tô lá, né? O que mais a gente faz é andar, mas a gente anda por tudo, né? É isso Não aí, dá cara. para estar Não sempre no para em mesmo Cuiabá. lugar. Na verdade, assim, eu falo que Cuiabá a turma chega e sai, entendeu? É, Vai pra Primavera, você tava em Primavera ontem, provavelmente já deve viajar também para outro lugar. Então, mas que bom que deu certo, né? com certeza, com É, certeza. Obrigado é pela isso aí. oportunidade de estar aqui. Muito bom. E para você que está aí ouvindo o Agro Resenha, já sabe, aqui a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí que esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Estamos aqui de volta com o Rodrigo. Rodrigo, para a gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história. Eu sei que tem bastante história aí, mas conta um pouquinho da sua história pra gente, cara. Graças a Deus a gente tem muita história. A gente fez muita coisa e por isso mesmo tem muita história para contar. É isso aí. Mas eu vou sumarizar. Eu, obviamente, fiz a minha formação em Piracicaba, fiz mestrado na Exalc, comecei trabalhando no começo da minha carreira com bataticultura, pesquisador em bataticultura. Fui ao México pela McCain, pelo McDonald's, fazendo um projeto para eles de viabilidade econômica para a produção de batata para a indústria. Quando eu voltei, eu quis associar a minha carreira técnica, fisiologista de planta, a uma coisa que eu gosto muito, que é a administração. Então, eu fui juntando as duas. Acabei indo parar, sem querer, no mercado de glifosato genérico. Nossa. Daí eu fui parar na Monsanto, fui mexer com glifosato não genérico, né? E Original. original, exatamente. Original, WG. E fiquei na Monsanto aí por quase 6 anos. Depois da Monsanto, tive um convite da Syngenta. Fui fazer uma carreira na Syngenta, mexendo não só com glifosato, mas com outros herbicidas não seletivos. Dali eu fui para ser diretor de marketing da Adamar. E da diretor de marketing da Adamar, fui numa posição mais robusta, digamos, de vice-presidente da América Latina para uma empresa chinesa, a Pirarkin. Na Pirarkin tive a oportunidade realmente de conhecer o que a gente brinca, né, que é o mundo de Marlboro, né? Ou seja, são os distribuidores da América Latina inteira, onde a gente... a ideia era você realmente poder fazer negócio e dentro de um mercado que é genérico, que é um mercado que, vamos dizer, a diferenciação é muito mais preço do que qualquer outra coisa. Isso. E atendimento. Então, a gente focava muito na questão do atendimento, da qualidade dos produtos. E de lá, já vinha há algum tempo, há muito tempo, na verdade, desde que eu saí da Adamar, eu vinha com o olho de tentar vir para o mercado de biológicos, que eu acreditava muito nessa nova geração de produtos que iam vir para a agricultura, tá? Como complemento a todas as tecnologias que já existem. Você tem os químicos, você tem a biotecnologia, e o complemento seria realmente os biológicos, que já existem há várias décadas Sim. no Brasil, mas que nunca tinham tido um estímulo grande. Naquele momento eu já via que isso ia crescer. E tive a oportunidade, um convite da PHC no ano 2015, de vir assumir esse projeto da Plant Healthcare para montar um negócio no Brasil. Montar um negócio de uma empresa que não era conhecida no Brasil, extremamente pequena, sem recursos e com uma tecnologia tão diferente e tão complexa, entre aspas, porque ela é simples, mas assim, para as pessoas entenderem, é complexa. E que eu falei, como é que eu vou fazer esse troço virar? E é muito engraçado porque eu sempre falo que quando o CEO perguntou para mim o que você faria, foi para ele que eu faria estratégia narcotráfico. Ele falou, como Como assim? assim? Eu falei assim, cara, Estamos indo pro Brasil, né? deixa eu te explicar. Foi o que acontece, eu até brinquei com ele, depois eu conto esse jargão, né? Ele não gostou muito quando eu falei, foi você tem uma tecnologia que é o PPP. Ele falou assim, quê? PPP. Ele falou, o que é PPP? Eu falei, Peter Pan Powder, pozinho do Peter Pan. É milagroso, cara. Você põe na planta, aquilo faz um troço que você não acredita. Se você não vê, às vezes você não acredita.
né, mesmo pesquisadores renomados, eles falam: "Cara, eu vou fazer o pesquisa porque você está falando, mas eu não acredito nisso não". Então, o cara precisa realmente ter essa curva de vivência pra ele falar assim: "Não, realmente isso existe". Então eu falei: "Cara, se é realmente o PPP, que eu não sei, você está dizendo, eu acredito. Por isso que eu quero me associar junto a vocês para fazer esse projeto, quero estar aqui, né, a bordo". Eu tenho certeza que a gente vai conseguir mostrar para o agricultor. E o dia que você mostrar para o agricultor, você quebra o que um lema que a gente tem na companhia, né, rompendo as barreiras da produtividade. O que que são as barreiras? São barreiras técnicas? Não, são barreiras mercadológicas, são barreiras muitas vezes culturais, Sim, mentais. A pessoa não acredita que aquilo possa ser possível, né. Então, às vezes essas barreiras mentais, elas travam o desenvolvimento, e é isso muitas vezes que a gente enfrentou na nossa trajetória. E ele comprou a ideia de um crescimento lento, consistente, robusto, mas assim, sempre tijolinho por tijolinho, construindo uma base sólida. legal. E a gente veio nessa trajetória, lançamos em 2018, juntamente com a Coplacana, nosso parceiro no mercado de cana-de-açúcar, um produto que é o nosso primeiro, que é a proteína Harpin, que é o H2 Copla, né, no caso da Coplacana, a gente lançou para o mercado de cana. E a gente ficou no mercado de cana restrito desenvolvendo outras tecnologias, que depois vieram para a cultura da soja. Agora nós temos o Saori, que é um fungicida, Uhum. na verdade, o que a gente chama de um fungicida bioquímico, né? E nós temos o nematicida, que é o Teico, que é também um nematicida, que é um nematicida bioquímico também. Tudo nosso é bioquímico. Por quê? A PHC ela tem mais de 30 anos de produção de peptídeos, que é a quarta onda dos biológicos. A gente não passou pela primeira, pela segunda, pela terceira onda, nós já fomos direto à quarta onda. Nós estamos desde a década de 90 produzindo única e exclusivamente peptídeos da quarta onda. Ou seja, o que todas as empresas agora começaram a se mexer e começaram a ir em direção da quarta onda dos biológicos, que são metabólitos específicos, que têm um poder de realmente uma ação muito forte na planta, é isso que a gente faz há mais de 30 anos, Sim, tá. legal. Doc, vamos voltar um pouquinho lá Vamos lá, atrás. vamos Vamos lá. voltar lá, porque você passou por um momento interessante da indústria, né? Porque você trabalhou com genéricos, né? Trabalhou na Monsanto, né? Com toda a parte lá do glifosato e tal. Como que foi essa mudança de mentalidade, vamos dizer assim, da indústria, né, que você estava envolvido ali, de sair de um produto que ia sair a patente e tal. Eu imagino o alvoroço que não tenha sido naquela época, assim, cara. Como é que foi isso aí, cara? Continua sendo, porque para a indústria, ainda o mercado de biológicos, eu falo isso, eles não gostam muito de escutar, meus amigos da indústria, mas, para a indústria ainda é muito mais fácil continuar dentro dos químicos tradicionais, químicos com patente. Então o que que a indústria ela busca? Ela busca realmente ter proteção e produtos que sejam fáceis de produzir, fáceis de comercializar, tragam simplicidade para o negócio deles, né. E o que acontece é que custa muito caro para você desenvolver uma nova molécula hoje, muito, muito caro. Sim, E mais do que isso, quando você olha o pipeline das companhias, já está muito mais vazio. Não tem mais muita coisa para vir. Tem um ou outro produto, tal. E o período de proteção está cada vez mais curto. Você demora muito tempo para registrar e quando você registra, o seu período de proteção não é longo o suficiente para pagar o seu investimento. É caro para produzir, é duro para registrar e depois você tem uma proteção pequena. Começou a não valer a pena. Então, o biológico veio como uma solução para o agricultor, porque esse é um conhecimento que a gente já tem há décadas, né, vamos uhum, dizer assim, e está obviamente evoluindo, está sendo aprimorado, mas o principal é que a indústria viu uma possibilidade de ter soluções mais rápidas. Por quê? A natureza está evoluindo muito rápido. As resistências estão sim, acontecendo muito rápido, então você precisa de mais agilidade, entendeu? E a legislação aqui no Brasil, por exemplo, ela é muito, vamos dizer, criteriosa, mas isso traz também o quê? Uma demora muito grande para você trazer um produto ao mercado. sim. Então, tudo isso, assim, não é que você precisa agilizar um registro, não. Você precisa fazer a avaliação correta, você precisa ter responsabilidade, mas isso está de uma maneira muito lenta acontecendo. E isso faz com que as empresas comecem a pensar quais são as oportunidades que eu tenho para poder trazer inovações, trazer diferenciação, e os biológicos foram um caminho para isso. Legal. Eu até conversava com o professor Menten, acho que foi um episódio no início do ano, se eu não estiver enganado, e ele comentou muito, né, sobre essa questão da demora, né? Porque assim, imagina, você ter um produto que está 10 anos em processo, bicho, é uma coisa que não faz sentido, né? E aí sempre tem os corneteiros que ficam falando, ah, não, porque é só para colocar mais veneno, essas coisas, né?
Quando tem no o que fim do fazer. dia você está produzindo moléculas mais, vamos Mais dizer assim, mais modernas, menos modernas. Isso tóxicas, aí, de exatamente, melhor ação. Então, ou seja, o que exatamente. tá a geração dos produtos que estão vindo são muito melhores do que a gente Pô, tinha há 20, 30 anos sim, sem atrás. dúvida. Então, ou seja, são mais específicos e tudo, mas assim, não é o que, como você disse, os corneteiros de plantão querem falar. Eles querem falar que estamos facilitando a entrada dos É isso venenos, aí, né. é isso aí, Mas nada a ver, né. é. Mas diga lá, você contou, Doc, ali, o início na agricultura, na agronomia e tal, na escola, mas da onde que veio essa sua vontade de fazer agronomia, assim? Ou como é que Isso foi esse isso é negócio, uma cara? história interessante, cara, porque quando eu nasci, meu avô era agricultor. Na verdade, ele tinha criação de gado, mas ele tinha café. Hum. Então eu cresci num cafezal, vamos dizer assim. Eu Dizem mo que quem cresce num cafezal é apaixonado pelo negócio. Então, sou apaixonado. Não sou apaixonado pelo cafezal, como pelo café. Eu recentemente comprei o café da Verdade, AgroResenha, comprou o café do um Obatã AgroResenha. amarelo, Isso ainda aí. não provei, porque eu não deixei ninguém pôr a mão nele. Como eu estava viajando intensamente, eu volto para São Paulo agora hoje à Fazer tarde, e bonitinho. aí agora eu vou pôr na minha máquina lá, falar assim, agora todo mundo pode provar meu café. Eu até deixei ele escondido, porque vai que alguém quer tomar meu café. Trabalho para comprar o Obatã amarelo, mas eu gosto de provar diversos cafés, eu tenho um gosto específico por café, que é café sem acidez e torra média. Então, quando tem um café com pontuação mais alta desse jeito, eu falei: "Não, quero provar". Vamos pegar. Então, meu avô plantava café, tinha produção de café na região de Garça, eu morava em São Paulo, mas todos os feriados prolongados, férias, eu adorava ir para lá. E, cara, para mim a minha praia era estar na fazenda, mexendo, andando a cavalo, correndo atrás de boi, andando no cafezal, vendo o viveiro de mudas, cara, eu gostava disso, dirigindo o trator, entendeu, mesmo sem carta, né. Sim, normal. Eu conto que eu fiz a minha primeira grande aventura aos 12 anos, quando meu avô me deu um Detroit D60 e mandou buscar uma mudança numa fazenda e levar para outra. Minha mãe quase matou ele. Fartou quase. Imagina, um moleque de 12 anos com um caminhãozinho toco D60. Juízo 100%, né? Ele tinha zero, né, e eu, 12 Meu anos, né. Deus. Mas assim, então, eu sempre vivi nesse meio. Mas meu avô, ele sempre quis que eu fosse, meu avô para mim é uma figura muito importante, meu avô materno, e foi uma figura muito importante para mim. E aí, ele queria que eu fosse advogado. Ele achava que eu tinha uma pegada para advogado. Eu até acho que daria até um advogado legal. Mas eu falava assim: "Vô, mas eu gosto muito, tal". E aí eu comecei a pensar, já próximo da inscrição da FUVEST, né, que eu vou fazer? Comecei a pensar, 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 eu gostava muito de oceanografia, gosto de oceanos até hoje. Toda vez que eu posso, eu mergulho. Pra É alguns mesmo? lugares que eu vou, eu mergulho, gosto de vida marinha, e tal. Fui muito inspirado por Jacques Cousteau, né. É, Só que aí eu fui ver, eu ia ter faculdades muito longe de casa, eu não sim. queria me distanciar muito da minha mãe, eu achava que ela precisava do meu apoio, do meu suporte. E aí eu falei assim: "Putz, não vai dar. Agora, se eu for fazer advocacia, cara, eu vou ficar em São Paulo. Eu não quero ficar em São Paulo. Eu não aguentava mais morar em São Paulo". Eu falei: "Não, eu quero ir para alguma coisa que seja meio próximo". E aí eu comecei a pensar, 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 falei: "Sabe uma coisa? Eu vou fazer agronomia". Mas meu avô falava que eu não podia ser agrônomo. Ele não queria que eu fosse Nem agrônomo, a pau. apesar de ele ter fazenda e tudo mais, ele falou: "Não quero, agrônomo não, não, não". Pra ele agrônomo era vendedor de adubo, ele falava. Um preconceito enorme, né. Enorme. E aí, cara, eu comecei a conversar, conversar e eu tive contato com o PP de uma república lá de Piracicaba, e ele começou a me contar, ele trouxe o currículo inteiro de todos os anos, eu tive uma conversa que o PP é o Penumbra, né. Aham. E aí que era esqueci o nome da república que ele morava. E ele me fez um final de semana lá e me fez, cara, um apanhado do que era o curso, o que que eu ia estudar, e eu vi que o curso era tão eclético, que dentro do curso eu poderia me especializar em Até muitas em áreas, direito, se você até em quisesse. direito, exatamente. E aí eu falei assim: "Cara, tá aí, eu vou fazer". Aí eu fui e comuniquei para o meu avô que a minha decisão era essa, e fui fazer. Melhor oportunidade da minha vida foi realmente fazer. Não só pelo fato de ter realmente feito uma coisa que eu gosto, sempre gostei, fiz com muita facilidade, ia para as festas, curtia a vida em Piracicaba e tal, mas assim, eu sempre levei a faculdade com uma facilidade enorme, todo mundo sabe quem fez comigo, né, muita facilidade. Por quê? Porque eu gostava muito, eu tinha uma facilidade de entender tudo aquilo e de anexar com coisas que eu já tinha vivido no Sim. no passado, na minha carreira. Então,
foi assim que eu vim parar na agronomia. E quando eu me formei, eu falei: "Cara, eu quero fazer uma especialização, eu quero continuar indo nessa linha de fisiologia, fitotecnia". Então eu continuei realmente fazendo mestrado e foi aí que eu comecei como consultor. Então eu comecei vendendo pesquisa para produtor. Olha, Naquela época era muito difícil. meu Deus do Hoje é céu. um pouco mais fácil, mas naquela Mas é época difícil ainda, né? não, é difícil ainda, mas naquela época, cara, é engraçado porque o produtor não queria pagar por pesquisa, as Não. instituições tinham que prover a pesquisa para ele ou as empresas. E eu não, eu cobrava dos produtores para dar uma consultoria e fazer pesquisa naquela situação dele, entendeu? Uhum. Me concentrei muito na questão de nutrição de plantas, fisiologia e adubação. Ah, que legal, cara. Pô, esse é um modelo de negócio completamente, né, complicado, né, cara? Porque assim, você desenvolver pesquisa para produtores na fazenda dele, quer dizer, você tem um nível de customização gigantesco, né, cara? Então Sem você dúvida. tinha que ter uns 15 Rodrigo para fazer para um monte de produtor, né, cara? Eu andava mais ou menos uns 1.300, 1.500 quilômetros por semana. Pois é, cara, é muita Por coisa, semana, é e louco. de Uno Mille. Eu falo para o povo de hoje que Ninguém tem tem carro, noção, né, cara? ar-condicionado, automático, entendeu. Falei: "Moçada, eu fazia isso de Uno Mille, sem Sem ar, ar-condicionado, 2 portas, nem ar quente o carro tinha. No frio, a gente congelava dentro do carro nas estradas". cara. Mas assim, cara, era outro mundo e assim, acho que valeu porque a gente foi criando musculatura, né. Sim. Então, quando eu fui começar o projeto da PHC recentemente, eu digo para as pessoas, eu falo assim: o pessoal fala: "Mas onde você acha que você vai chegar?" Eu falo: "Onde eu vou chegar eu não sei, só Deus sabe, mas musculatura para tocar esse negócio a gente criou durante a vida". É. E você comentou outra coisa interessante também, né? Hoje você entrou na escola naquela época já com um background, né, de fazenda e tal. Hoje em dia está cada vez menos comum isso, né, cara? É. E aí, de alguma maneira, a pessoa vai, se especializa muito numa coisa e esquece de ver o todo, né? Porque eu imagino que para você atender um produtor e tal, não é uma coisa trivial. Você tem que entender o sistema do cara, entender de fazenda, né? Que muitas vezes a gurizada mais nova não consegue entender de fazenda ainda, né. Eu acho que em todo negócio você tem que ter a visão do todo, É isso aí. né, o que a gente brinca no que o inglês é o big picture, né. Sei. Quando você não olha o big picture, e eu falo muito a respeito dos médicos, né. Você vai num médico hoje, ele é ortopedista, né, só que ele é ortopedista de pé, aí tem o ortopedista de mão, De aí dedo. é de dedo. E aí, assim, quando que você tá o cara fala: "Mas a minha mão tá doendo também", fala: "Não, mas isso eu vou te indicar um colega que cuida de mão, tá". Então, cara, é uma especialização tão grande e que você tem que pensar assim, as pessoas são um todo. Assim como o negócio é um todo. Quando você vai chegar para administrar um negócio, você tem que olhar qual é o grande quadro, entendeu? Qual é o todo que eu tenho que analisar? E quando as pessoas chegam com esse nível de não conhecimento e se especializam na faculdade, ele perde realmente essa noção. Hoje, quando eu converso com um agricultor e ele me fala alguma coisa, eu consigo ligar aonde está aquela necessidade dele, porque está tão distante muitas vezes daquilo que eu estou falando para ele. Estou falando, por exemplo, de um controle de nematóide, né? Ontem uma pessoa falou para mim, falou assim: "Quem podia imaginar que o nematóide ia virar uma coisa tão importante na agricultura?" Eu falei: "Bom, eu imaginava, porque eu vi o sofrimento do meu avô com nemeloidógeno em café. É, Cara, verdade. era uma coisa impressionante, às vezes você plantava uma mudinha de café, ela não ia para frente. Ele dizia: "Pode arrancar porque o nematicida não deu certo". Aí ele arrancava aquela muda, Tava lá. jogava fora, tratava aquele talhão que ele estava plantando café e plantava de novo. Por quê? Para poder ter um desenvolvimento mínimo da muda. O pé maior, não que não afete, mas ele já tinha menos problema. Tinha momentos que você tinha população grande de nematóide, que não tinha, talvez não tivesse feito o tratamento, você plantava uma muda, ela não ia para frente, cara. Sim, sim, Isso era sim. um problema. É, sem dúvida. E Doc, passando um pouquinho da sua carreira, você comentou ali atrás que trabalhava com batata, né, o autêntico batateiro, né. Batateiro, literalmente. Mas você teve umas experiências muito interessantes, né, no exterior, você teve Sim. lá no México, igual você falou que começou um projeto lá e tal. Conta um pouquinho dessas particularidades, sabe, esses aprendizados que você teve, assim, na América Latina, né, porque a gente fala muito de Brasil, Argentina e tal, mas, a gente sabe que tem mais lugares aí com histórias interessantes também, né, cara. A minha primeira experiência foi eu fiz um projeto com a McCain, com o McDonald's aqui no Brasil, já tinha o Samurai que fazia o projeto para a McCain McDonald's, quando o Samurai foi para o Chile, eu continuei o projeto aqui no Brasil, que era para você ver se existia possibilidade de colocar
uma fábrica da McCain. Hoje a McCain tem uma fábrica no Brasil, mas Aham. naquela época ela queria saber se ela punha aqui ou punha na Argentina. Ela acabou pondo em Balcarce, na Argentina, e depois, mais recentemente, ela trouxe para o Brasil essa fábrica. Dá para fazer uma fábrica processadora de batata para a indústria de French fries, né? Daquelas batatas palito? Essa era a pergunta. E a gente fez aqui, a gente chegou à conclusão que seria muito complicado por causa da qualidade e tal. Então, depois desse projeto, acabou surgindo a oportunidade, um convite para mim ir ao México. E foi muito engraçado que naquela época a pessoa que cuidava do projeto falou assim: se você falasse espanhol, eu te convidaria para um projeto. Porque o projeto brasileiro estava acabando, eu ia tocar minha vida, minha carreira, minhas coisas. E aí eu virei e falei assim, eu respondi para ele em espanhol, né? Ele falou assim: mas você fala espanhol? A gente tinha passado quase um ano junto falando inglês. E os dois Os falavam dois falam espanhol. espanhol. Ele era americano, de origem hispânica, e eu era brasileiro, e meu avô me ensinou espanhol junto com o português. É Então, para mesmo? mim, o espanhol é Então uma língua nativa. ah, Eu que falo massa, não espanhol sabia. fluentemente. Que da hora. Então, eu respondi para ele, nós começamos a falar, ele começou a rir, ele falou: cara, eu não acredito. Eu falei: então, pois é. E aí a gente foi junto para lá. E ele falou assim: cara, vamos lá, tá, é um ano de projeto, você quer conhecer a região? Eu falei: não, não quero conhecer. Pelo seguinte, eu vou querer talvez levar a minha futura esposa, que hoje é minha esposa, para conhecer, porque eu vou ter que sair rapidamente daqui. Me deram 60 dias para sair do Brasil e assumir o projeto lá. Então Aham. eu falei: não, vamos embora, cara, vamos embora. É uma experiência de vida, eu quero pegar essa experiência, vamos embora. Eu sempre fiz isso. Eu nunca deixei passar um cavalo arriado na frente. É isso aí. Pode ser chucro, pode ser feio, pode ser bonito, pode ser o que for. Eu monto nele. Se ele me derrubar, não tem problema, cara. Você levanta, bate a poeira e vamos embora de Vambora. novo. É assim que a gente vai. Você tem que agarrar as oportunidades. Eu vi essa oportunidade, falei: não, essa oportunidade eu quero. Então a gente foi. E aí, você quer ir lá conhecer? Eu falei: não. Mal eu sabia, eu não fui atrás, né? Porque imagina aquela correria, alucinação, que era zona de narcotráfico. Era em Los Mochis, Sinaloa. Olha aí que coisa E, boa. cara, foi uma experiência, assim, de vida, foi um baque, foi um baque. A hora que eu cheguei lá, aliás, meu irmão me deu um livro, né, sobre México, e aí eu falei: vou ver o que que fala da cidade. Aí quando eu começo a ler da cidade, eu estava na sala de embarque para entrar no avião, da Varig. Aí quando eu comecei a ler, esta região inóspita do México, cheia de narcotraficantes, com guerras de quadrilha nas ruas, não sei o quê. Falei: gente, aonde eu fui amarrar meu burro, cara? Mas tudo bem, vamos Aham. embora, né. Cheguei lá, mas na hora que eu cheguei lá, que eu vi aquilo, cara, parecia uma terra arrasada. É E mesmo? eu cheguei depois de uma das 2 chuvas do ano. Uma das 2 chuvas, porque chove 150 milímetros numa chuva e 150 na outra. Ou 300 milímetros no ano. 300 milímetros no ano. E é um calor desgramado. Eu cheguei no inverno, né, vamos dizer Aham. assim, né. E aí o que aconteceu, cara, ou estava indo para o inverno, estava bem quente ainda. Eh, eu cheguei e a cidade estava alagada, porque não tem drenagem. Sim. Não chove, não tem drenagem. Quando chove, a cidade fica 1 dia, 2 dias alagada, naquela época, né. E depois a água ia baixando. Eu falei: gente do Que céu, o que que eu negócio vou fazer? louco. E abriu a porta do avião, assim, parecia que você estava no inferno, aquele bafo subindo. Pior E, que Cuiabá. cara, eu tomei, não, muito pior. Eu cheguei lá, o meu chefe tomou um baque, porque ele estava comigo, me encontrou na Cidade do México, me encontrou lá, e a gente foi junto. E aí ele tomou um baque, eu também, mas ele disse que não quis deixar transparecer, mas era óbvio pela cara dele, você você viu a cara de surpresa. Mas foi muito bom o período lá, depois eu voltei, casei, minha esposa foi comigo, a gente passou o resto do ano lá, eu passei um ano inteiro, e ali eu aprendi muita coisa, cara, muita coisa. Acho que pude, vivenciar diversas experiências, criar mais musculatura ainda. E eu conto uma história para todo mundo, que eu sou uma das poucas pessoas que entrou e saiu da fazenda do Chapo Guzmán, porque eu não sabia que era dele. É mesmo? Aí eu cheguei na porteira, eu e El ele. Chapo. Ele Chapo, e ele estava preso nessa época, né. Aham. E aí eu cheguei lá e eu encostei, imagina, você vai, tô procurando fazenda para fazer campos de batata, eu ia fazer campos de batata, eu precisava encontrar terra, e eu não conseguia encontrar ninguém, porque estava todo mundo nos Estados Unidos, porque na época do calor eles ficam lá, nos Aham. Estados Unidos, depois os batateiros voltam, né, ainda mais porque tinha a questão da segurança e tudo mais. E aí, como não tinha ninguém, eu falei: vamos correr uns campos aí, ô Frank, vamos dar uma olhada no que a gente acha. Aí vi uma fazenda linda, maravilhosa, cara, um armazém gigante, que é onde ele pôs um Boeing para carregar de drogas e soltar nos Estados Unidos, né. Então, assim, uma infraestrutura tremenda. Eu falei: vamos lá, É né, aqui, cara, aqui é o lugar. aqui é o lugar, vamos encostar nesses, ó, cola nesses caras, né. Aí chegamos no portão, foi assim: o chefe tá aí? O cara falou assim: não. E lá tá tudo muito armado, então isso não chamava atenção. Aham. Metralhadora, fuzil, não chamava atenção, pistola, porque todo mundo ali anda Todo mundo muito armado. armado, né, é uma região belicosa, vamos dizer. E aí eu cheguei e falei: "O chefe tá aí?" Ele falou: "Não". Aí eu falei assim: "O chefe do campo". Ele falou: "Tá". Eu falei: "Quero falar com ele".
que é assim que o mexicano fala, né? Positivo. E eu aprendi Aprendeu rapidamente, né? rápido. Fui lá e peguei meu trampo, fomos lá no escritório. Quando eu chego no escritório, cara, tinha 9 emparelhados na frente do escritório. O menos armado é um cara com 2 pistolas 9mm na cintura, grandão, com uma cara de índio, que é o cara que foi preso com o Chapo agora, na última prisão dele, que ele foi deportado, é o cara que foi preso com ele. Aliás, ele foi preso 2 quadras da onde eu morava. Meu Deus. Colônia Scali em Los Mochis. Foi lá que ele foi preso. E, cara, comecei a falar com o cara muito, assim, desagradável. Não é um típico mexicano. Eu falei, mas que cara desagradável, né? Tudo que eu falava pra ele, ele não aceitava, não aceitava. Eu olhei pro Frank, eu peguei e falei, ó, vou dar o meu cartão pra você. Demos os cartões pra ele e tal. Se você mudar de ideia e quiser fazer um campo de batata, você chama a gente. Pegamos as costas, montamos no carro e saímos. Quando a gente pegou a estrada pra voltar pra Los Mochis, e falei, cara, eu nunca vi um mexicano tão mal educado, cara. Um cara, assim, desagradável, mal educado e tal. E aí, a gente voltando, nisso liga um dos batateiros para nós, que tinha acabado de descer, ele estava em Tucson, no Arizona, e tinha acabado de chegar em Los Mochis, e a gente tinha deixado o recado para ele, ligou para nós. Falou, onde vocês estão? Estamos aqui na estrada, voltando, tal, para Los Mochis. Mas onde vocês foram? Ah, viemos visitar uma fazenda aqui, Agrícola São Vicente. Hã? Não, viemos aqui visitar a fazenda, assim, tal, tá vendo? Não, mas vocês não foram lá. Não, já fomos, já estamos Já voltando. voltemos. Não, mas vocês não entraram. Nós entramos, lógico que nós entramos, nós fomos lá até o escritório, um povo muito desagradável. Ele falou, cara, é a fazenda do Chapo. Eu falei assim, pô, me suena. Chapo, é Chapo Guzmán. Eu falei, Ai, entendi. caralho. Ele falou, cara, vocês não podem ter entrado lá, mas ninguém avisou vocês. Eu falei, lógico que não, ninguém falou nada. Rapaz, o risco de vocês terem tomado uma rajada de metralhadora lá. Exatamente. Meu Então pai. são as coisas que você vai vivendo aí no caminho, nesse caminho da internacionalização, né? E que é muito bacana. E, cara, fui comprar caminhonete lá, compraram na Cidade do México, então eu tinha que pegar a caminhonete sem placa, e vim da Cidade do México para Los Mochis. Compraram uma caminhonete que era vermelha, era uma Silverado vermelha, V8, linda, maravilhosa. Só que era o carro dos narcotraficantes jovens do México. E o cara, o mexicano, fez de propósito, porque ele ficou puto, ele não queria que tivesse um brasileiro no projeto. E eu não sabia de nada, né? O tal do Carlos, né? Que era o head do país, da McCain. E ele comprou um carro que era igual ao dos narcotraficantes. E ele queria pôr uma placa da cidade do México. E lá, quando você sai com a placa da cidade do México e você chega em Los Mochis, é pedir para tomar um tiro, né? Porque eles falam que eles não gostam de carros chilangos, né? Chilangos é do Distrito Federal, né? Olha aí. Então, e ele queria pôr uma placa, só para ferrar mesmo o projeto. E eu falei, cara, eu não vou pôr placa daqui, porque o pessoal lá de Los Mochis me falou que era para pôr placa no local. Você tem só 2 dias para chegar em Los Mochis. Eram 1.200 quilômetros, cara. Naquela época não tinha GPS. Eu passei num farol e um canadense que estava lá me ajudou, Pierre Desmarais, é o Pierre de las Papas que ele Aham. chamava. O Pierre falou, vou te comprar um mapa. Cara, ele comprou um mapa que eu tenho até hoje, é grandão, assim, das carreteiras mexicanas. E eu, cara, eu fui dirigindo no final de semana, olhando os Olhando mapas os das mapas. carreteiras, e fui indo, pá, É pá, igual um pá. guia 4 rodas de São Paulo. Tipo assim, tipo assim. E fui, cara. E foi muito legal, porque até eu chegar no final de Jalisco, que é onde tem Guadalajara, foi tudo beleza. Depois que eu passei a fronteira de Jalisco, entrei no estado de Nayarit, cara, eu não andava 30 quilômetros, os caras me paravam. Toda vez. Que era a fiscalização dos pregos, né? Pregos, que era o pessoal do narcotráfico e tudo mais, fiscalizando. Todo lugar eu parava. Aí na viagem seguinte, de novo na volta. E, cara, mas o que está acontecendo? E um belo dia tinha um daqueles armários americanos, assim, que ficava nesses. Pessoal do exército Sim. americano, para dar suporte aos mexicanos. Eu falei assim, cara, posso fazer uma pergunta? Eu vejo gente passar aqui, cara, eu não tenho uma fiscalização, cara. Uma que eu consiga passar sem parar. Toda vez que eu tô passando pelo esse tipo de fiscalização, ele começou a dar risada. Ele virou e falou assim: "Você já conheceu um narco jovem?" Falei: "Não, nunca conheci um narco jovem. Ou se conheci, não sabia." Falou: "Narco jovem dirige uma Silverado vermelha, com vidros negros, igual a sua, tá? Então a gente não sabe quem tá dentro. E quando a gente abre, a única diferença é porque a deles tem carpete no seu assoalho até o teto. E A tem sua é normal. e tem um aparelho de som, e a sua é original. Então a gente já começa a ver. Mas quando a gente olha para você, o narco jovem fala mais de um idioma, então você percebe um certo acento na fala dele, no espanhol dele. Então, o que eu posso te dizer, você se diferencia de um narco jovem apenas, única e exclusivamente, porque você não tem carpete no carro inteiro. Então dá para perceber que não deve ser, mas mesmo conversando com você, você tem uma aparência, porque eles são
muito educados, eles normalmente não têm problemas, E vamos dizer você era assim. jovem na E eu era época, né? jovem na época, né? Eu falei, cara, que beleza. Aí que eu fui entender por que que o cara comprou uma Silverado vermelha na Cidade do México. A minha sorte é que ele não pôs chapa mexicana, chapa do Cara, DF. Senão ia ser um carro tilango em Los Montes, cara. Talvez não estaria aqui te não contando a tava contando história. essa ideia, é verdade. Mas depois disso, cara, vim para o Brasil, fiquei um tempo na Monsanto. Na Monsanto eu tive a oportunidade de trabalhar com outros países, mas aí é um ambiente mais controlado, porque Sim, você vai dentro do ambiente da companhia nos países, né? E depois tive na Syngenta também a mesma coisa, um outro ambiente, que é o ambiente dos distribuidores Syngenta, do povo Syngenta. Mas a grande oportunidade foi quando eu fui para Pilar Quim, como eu te disse, eu fui para o mundo de Marlboro. Aí eu conheci a América Latina como ela realmente é. Então tivemos aí, putz, em vários estados, na América Central, as viagens que a gente fez para Guatemala. Guatemala é um país lindíssimo, né? sim. Só, Tinha só- até um ex-morador da Coração que era da Guatemala. Ah, hum, não, ele é do Panamá, desculpa. do Errei. Panamá. Panamá também Também, maravilhoso o país. Agora na Guatemala tem uma peculiaridade, não use seu cartão de crédito. Ele vai ser clonado na clonado primeira com vez que você certeza. usar. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, né? Como fazer negócio. Eu já fiz, eu conto pros caras, eu fiz tradução simultânea entre um argentino e um colombiano. O argentino não conseguia se comunicar com o colombiano, eles não se Não entendiam. se Eu falei, entende. não, deve ser piada um troço desse. Aí o colombiano falou, é porque ele não fala espanhol. Aquela chiadeira, né? Aí eu virei e falei, ainda bem que não fui eu que falei, eles vão falar que eu tenho preconceito com os argentinos, né? Mas, cara, é muito engraçado, então, assim, e conhecer realmente a América Latina foi uma jornada interessante, desde a época, obviamente, aí de estar no México no ano 97, 98, até depois, quando eu estive aí na Pilar Quim, de 13 até 2015, foram 2 anos e meio junto com a Pilar Quim, e eu posso te dizer que foi realmente uma experiência muito bacana, culturas diversas, e aí você percebe algumas características, não só de produtores, mas também de distribuição. Como é que é a dinâmica dos mercados. É Diferente, né? muito bacana, Legal. muito bacana. Bom, e toda essa experiência te credenciou a vir para a PHC, né? Você comentou ali no início, né, um pouco do trabalho que vocês fazem e tal, né? Quer dizer, tudo isso que você vivenciou, hoje você tem o couro grosso E para tocar, musculatura. e musculatura para tocar um negócio como esse, né, cara? Conta um pouquinho essa entrada no Brasil, acho que esse é um tema interessante, né? Porque às vezes pode ter alguém que está ouvindo a gente aqui agora, que vai entrar no Brasil, ou tá naquela mesma coisa que você estava 10 anos atrás, né? Como que foi, como que tem sido, né, na verdade, esse trabalho que vocês têm feito, né? Depois você conta um pouquinho até mais especificamente do que vocês fazem aí. Tá. O Brasil, eu sempre falo que o Brasil é um gigante, mas ele é um monstro. Ele é muito hostil para quem realmente quer vir e despreparado. E durante essa caminhada, muitas vezes eu fui desafiado pela liderança da PHC a respeito exatamente por que que a gente não crescia mais e tal. E foi, coincidência ou não, os exemplos que eles davam um pouco depois davam errados. Então, por exemplo, eles citavam uma empresa, a empresa veio, ficou 2 anos aqui, não recebeu nada do que ela vendeu e foi embora. Tá? Então, Aham, essa é uma empresa europeia. Então, o que eu sempre disse para eles foi assim: eu não vou construir nada para vocês que seja um castelo, uma torre de Babel, tá? Nós vamos construir alguma coisa que seja muito fundamentada. Ela pode ser pequena, tá? Mas essa é a minha característica. Eu nunca dei passos na minha vida que não fossem sólidos. Por quê? Porque você pode arriscar, mas você tem que ter noção do risco que você está correndo. Então, o risco, qual é o que pior eu posso enfrentar? E foi isso que a gente fez desde o começo da PHC, e a dica que eu dou para todo mundo é, primeiro, entenda o que você tem em mãos. Eu entendi, eu tinha uma tecnologia realmente muito diferenciada. Uma tecnologia que, quando eu conseguisse fazer o Brasil entender essa tecnologia, seria uma tecnologia que seria adotada e ia transformar a agricultura, a forma de você fazer negócio, tá? Com a legal. agricultura. Então, eu entendi que eu tinha um troço, é um diamante, entendeu? Que eu precisava lapidar esse diamante, né? Mas é um diamante valiosíssimo, tá? E eu considero a tecnologia da PHC realmente um diamante, hoje muito mais lapidado do que ele era no começo. Eu entendi que nós tínhamos problemas imensos, porque a companhia não entendia nada de como o mercado brasileiro funcionava. Então, você tinha que ensinar do zero.
ensinar os básicos. Originalmente é da onde? Americana, Americana, né? americana. Hoje é uma indiana que Sim. comprou, né, mas era americana. Então eles não entendiam nada como o mercado funcionava e eles tinham É tudo difícil explicar o Brasil, né, rapaz, É muito difícil explicar o Brasil pra quem não é brasileiro, cara. às vezes você tem que respirar 10 vezes e você não eu conto isso para o meu pessoal que está chegando agora, conversando com o pessoal de fora, tenham paciência. Eles têm uma curva de aprendizado, é nossa obrigação ensiná-los, Ensinar. porque quando eles aprenderem, eles vão ajudar a gente, mas eles precisam aprender, eles precisam entender. Então, cara, vamos ensinar os caras. Então, ao mesmo tempo que eu estava começando a fazer a estratégia no Brasil, existia uma curva de aprendizado, de ensinamento para o pessoal lá fora. E o que aconteceu foi que chegou no momento em que toda a estratégia que eles haviam montado não ia funcionar. Eles queriam fazer só parceria. Eu brincava que eles queriam que alguém pegasse eles no colo, falava, vou desenvolver o mercado para você, ainda vou te dar 70% de margem. Tipo assim. Eu Sim. falei, cara, isso não vai acontecer. E outra, mudava a diretoria, mudava o gerente, mudava isso aqui, tudo voltava meio a estaca zero. Aí quando eu estava 11 meses já na empresa, um dia eu levantei da cama em São Paulo, dei um pulo na cama e a mulher falou, o que que aconteceu? Eu falei, tô indo para Piracicaba. Eu falei, como assim? Você falou que ia ficar em São Paulo? Hoje eu decidi que eu vou para Piracicaba. Acabei de decidir. Liguei para um cara em Piracicaba, falei, meu, por favor, arruma uns campos aí, nós vamos fazer uma pulverização com a nossa proteína nos campos de cana. Como assim que proteína? Eu te explico tudo aí, cara. Você vai na cooperativa, compra o pulverizador jato, compra os Becker, não sei o que, pra gente preparar, compra os equipamentos, tá bom? Prepara tudo, quando for umas 11 horas no máximo, eu tô aí, a gente bate um rango e vamos pra roça. E vamos pulverizar a tarde inteira. Arruma os campos, a gente vai pulverizar. Ele arrumou, cheguei lá, fiz a pulverização. 45 dias depois, fui lá, tirei foto, mandei para os Estados Unidos, falei, e aí? Como assim? Eu estou conversando com a empresa X, com a empresa Y, eles dizem que o produto não dá esse resultado, que o produto é instável. Eu falei, mentira, cara. Mentira. Não é, os caras não estão nem testando direito. É isso que o produto faz, cara. Mas quem pulverizou isso? Foi eu. Eu tenho um vídeo famoso nosso, eu pulverizando ali e tal, nas primeiras áreas com o costal. Falei, como assim você? Eu falei, cara, não tem mais ninguém aqui, nossa, mas você foi pulverizar? Lógico! Eu queria te mostrar, porque vocês não saem do lugar, vocês não se mexem. E aí que nós começamos. Foi uma negociação de 35 segundos, né? Eu falei para ele falou, quanto você precisa? Eu falei, $100.000. Ele falou, te dou 10. Eu falei, não, você não entendeu. Ele falou, te dou 50 então. Eu pensei 2 segundos, falei, beleza, é meu, pode mandar. Com $50.000, o que eu ia fazer de projeto? Eu falei, bom, vou contratar um cara, vamos fazer o máximo de demoplots possível, tentar convencer um cliente Aham. para ser nosso parceiro. E isso realmente aconteceu. A Coplacana veio, se aproximou de nós, a gente mostrou para eles como funcionava, a gente fez 82 campos demonstrativos em Caraca, cana-de-açúcar. que massa. Todo mundo da indústria dizia que o Leonardo, que está com a gente até hoje, né? Que o Leonardo tinha mentido para mim. Eu falei, não, você não entendeu, amigo. Eu já visitei mais de 60 desses campos. Eu sei que o campo está lá, está tudo mapeado por GPS no Google Maps. Tá tudo lá. Se você quiser, eu puxo o Google Maps para você, te mostro todos os campos, tem o detalhe de cada um dos campos. Óbvio, perdemos mais de 30 desses campos. Por quê? Porque a usina colhia, o produtor Sim. colhia, pegava fogo. Cara, mas uns 50 resultados a gente teve. E dali a gente começou todos os nossos dados com a proteína HARP. E com isso a gente foi criando credibilidade. Eu tinha uma experiência que dizia o seguinte: você vai e faz um teste. Mas o cara, ele é um incrédulo e não quer usar. Então você faz um teste em tomate variedade A, mas ele não quer usar. O que ele fala? Eu só planto a variedade B. Você não testou na B, então não posso usar. Muleta, né? O que nós fizemos com os demoplots? A gente tinha área de tipo A, tipo B, tipo C, área de tudo quanto é restrição, coisa. variedade A, B, C, D, E, altitude várias, anos diversos. Nós temos uma base de dados hoje de demoplots, mas todos iguais. E as pessoas falavam assim, como é que você vai analisar isso estatisticamente? Eu virei e falei assim, cara, sai da caixinha do agro e vai para a caixinha da indústria farmacêutica. Como é que esses caras fazem pesquisa? Eles põem todo mundo dentro de uma casa, dentro de um plot, para fazer a repetição, todo mundo morando junto, comendo a mesma comida, tendo o mesmo chefe, o mesmo filho, a mesma esposa, tendo o mesmo carro que quebra. Cara, como é que é? Ou eles têm uma variabilidade. Você tem que pegar o modelo estatístico da indústria farmacêutica e aplicar no agro. Porque a gente é muito dentro da caixinha. Olha o big picture, cara. Olha, faz diferente. Porque não dá para fazer do meu jeito. Cara, nós jogamos estatística em cima dos nossos dados. Cara, a solidez do dado. O cara chega para nós e fala assim: mas você testou a variedade Y? Tá lá. Tá aqui, ó. Tenho 12 campos e aqui estão os resultados.
E a altitude Z? Tem aqui. Mas e se? Tem também. Então, às vezes tem mais dados ou menos dados, mas, cara, são mais de 350 campos totalmente feitos biometria. Legal. E a gente compara os resultados. Então, hoje nós sabemos como é que a tecnologia funciona. Aliás, quando nós começamos, vieram os protocolos dos Estados Unidos, que não funcionavam aqui. Aí eu usei meu conhecimento de fisiologia de planta, fui estudar o produto. Como é que esse produto funciona? Cara, se ele funciona assim, no Brasil ele tem que ser feito assim. Aí os caras falam, não, você mudou o protocolo. Eu falei, fica tranquilo, amigão, eu sei o que eu tô fazendo. Chacupai. Você não me contratou? Deixa que eu faço. Cara, foi muito bacana um dia numa conferência com todo o pessoal da PHC Mundial, onde o Zumin, que é o pai da tecnologia, que descobriu lá em Cornell, durante o pós-doc dele, foi ele que descobriu a tecnologia da proteína Harp. Era uma coisa que as pessoas estavam tentando descobrir e ninguém conseguia. E ele descobriu, e aí a Cornell e ele patentearam, né, essa E tecnologia, aí que foi depois a PHC comprou e trouxe ele junto, né? Mas ele virou e falou assim: Rodrigo, eu queria agradecer a vocês do Brasil por me fazer entender melhor a tecnologia que eu criei. olha aí que massa, Cara, velho. aquilo você fala assim: "Pô, tô recompensado, cara", porque é difícil, cara, é difícil porque você vai, todo mundo fala pra você: "Você tá indo pelo lugar errado, você não pode fazer isso, não vai dar certo, não sei o quê", e você fala: "Cara, eu tenho certeza do que eu tô fazendo, eu tenho que acreditar naquilo, vamos embora". E a gente foi, cara. E a gente fez a reunião agora com os novos integrantes, que a gente contratou 42 funcionários em Nossa, 90 dias. caralho. Vocês conseguiram encontrar? Ah, encontramos. Graças a Deus a indústria estava demitindo, então nós Você tá começamos a brincando. pegar Verdade. os caras que realmente faziam sentido para nós, com um perfil muito bom dentro daquilo que era o nosso objetivo, e trouxemos os caras a bordo em 90 dias. Ninguém acreditava que a gente ia contratar mais uma vez, ninguém acreditava e nós fomos lá e fizemos. Então, essa é uma característica da PHC. E a gente foi, posicionou a proteína Harp, começamos a crescer em cana. E assim, crescemos pouco, muito menos do que a gente gostaria, mas crescemos muito mais do que a gente poderia imaginar que a gente cresceria nesse período. Parceria com a Coplacana está sendo excelente para nós dentro do mercado de cana, e a Coplacana também acessa outros mercados. E aí, a gente tinha a outra geração, continua sendo quarta onda de biológico, mas a geração do que a gente chama dos Pritex, que é o Saori, que é o Teiko, que é o Moshi, né? Uhum. Fungicidas e nematicida, registrados como fungicida e nematicida. E aí a gente começou a fazer isso e uma grande, não vou citar o nome para não ser antiético, né? Uma sumidade do mercado mundial de biológicos, sumidade, ela chegou para nós um dia e falou assim: vocês nunca vão registrar essa tecnologia, que ela não é registrável, e vocês nunca vão conseguir vender. Um belo dia eu cheguei para ela e falei assim: quero te dizer, nós registramos e já estamos vendendo. Tamo vendendo. Entendeu? Então, cara, esses desafios são legais porque, pelo menos para mim, né, eu não me abato, né, eu não fico, como se diz, perco o estímulo por uma pessoa me desafiar, é muito pelo contrário, eu ganho mais energia ainda se eu sei que aquilo é possível. Mas é você ler o mercado, é você entender o que que você tem na mão, é você tentar desenhar um caminho e ver quais são os problemas que você pode ter nesse caminho e já se preparar para eles. Planejamento, Sim. né. Nós tivemos na nossa reunião de Louveira agora, uma pessoa que eu já tinha contratado lá na Monsanto, que é o Clever Kober, Aham. né, do Rally Paris-Dakar, Sei. né. Ah, é? E eu trouxe o Clever de novo para conversar com o pessoal, porque, cara, a história dele e do André Azevedo com o Paris-Dakar e a nossa história tem muita similaridade, dos perrengues, das dificuldades, de você estar no deserto sem os equipamentos necessários para você fazer, entendeu? E de repente você se perde, e aí? O que que você vai fazer? Para e pensa. Ele contou para nós uma situação do André, por exemplo, de você chegou no momento que ele tomou um tombo e quebrou o tanque e começou a vazar gasolina. Ele parou, pensou e falou assim: se eu for para frente, quanto mais eu for para frente, o carro de apoio vai demorar para chegar. Mais tempo eu vou ficar no deserto. O que que ele fez? Mesmo indo para aquela direção, ele virou a moto e andou para trás. Porque com o combustível que ele tinha, ele conseguiu chegar nos Chegar no carros de apoio. Cara, é tão simples, mas se você ah, não mas para e pensa, não é tão você toma a decisão sim, errada. não é tão simples E é o que assim, a né. gente fala, na PHC a gente sempre parou, pensou muito, analisou, qual que é o que dá mais resultado para nós, e para cá. O que que mais a gente poderia fazer para ser garantia de que a gente vai chegar por aqui. Então, vamos por aqui. Mesmo que aqui seja menos do que aquilo lá, mas a gente vai por um caminho que a gente vai conseguir ir, como se diz, consolidando esse crescimento. Não Sim. adianta eu dar um pulo grande se eu sei que eu não vou cair em lugar nenhum.
Sim, sem dúvida. É, não, tem várias coisas legais aí nesse comentário seu, né, Rodrigo? Porque assim, cara, você pegar uma costal e fazer o campo experimental, né, por conta própria, num instantâneo, né, pensamento ali, cara, isso não é pra qualquer um, né? Isso é uma coisa, muito coisa de brasileiro também, né? Lógico. Ah, pô, não tô conseguindo, dou meu jeito, né? Dou meus pulos, né, cara? Mas, cara, depois de todo esse tempo aí, 10 anos já nessa toada, conta um pouquinho, só pra gente ir para os finalmentes aqui, o que é de fato a tecnologia? Você falou assim: "Ah, a tecnologia, né, ou pode É o PPP. pirim-pim-pim", é o PPP. Que é esse negócio, cara? Conta pra gente. Tá. Os peptídeos, como eu disse, são a nova geração de proteção de cultivos, tá? E não só proteção, mas tem bioestimulação também. Mas eles são a próxima geração. Por quê? Porque eles não são, vamos dizer assim, micro-organismos vivos. Ele é um metabólito já. Então ele tem estabilidade. Mais do que estabilidade, ele tem uma concentração, ele tem um poder de realmente agir sobre a planta de maneira muito mais intensa. E padrão também, né, padronizado também, né. Isso, padronizado. Então, assim, nossos peptídeos, desde 30 anos atrás, o que que eles são? Eles são proteínas que são secretadas por bactérias fitopatogênicas. Então não é qualquer proteína, não é qualquer aminoácido, vamos dizer assim. Aham. É uma proteína que a planta conhece muito bem, porque é essa proteína que faz o micro-organismo, o patógeno, a bactéria, atacar a planta. Então a planta, ela reconhece essa proteína. Então a gente pega a parte de não contaminação, como a gente faz com as vacinas de Aham. gente, a gente faz uma vacina para a planta. E a gente vai e vacina esta planta, do ponto de vista simbólico, né, a gente Sim. vacina a planta. Com isso o que acontece? Você consegue ter uma ativação gênica e uma mudança no mecanismo celular, tá, que faz com que essa ativação, ela se perpetue até o final do ciclo, até você matar a cultura, Ela você vai estar lá. ela vai estar lá. Olha só. Quando você tem uma cultura perene, é óbvio que você precisa ter os períodos de reaplicação, entendeu? Para você reforçar, voltar. Então você tem um fading disso, você tem uma suavização do Sim, efeito. Mas assim, numa cultura de ciclo curto como a soja, você aplicou na semente, você vai vai até o ter. final. Essa é outra coisa. Quando a gente falou que ia pôr na semente, todo mundo disse: não funciona na semente. Eu falei: "Como não funciona, cara? Se já funciona na folha, por que não vai funcionar?" "Não, não funciona na semente." Eu falei: "Eu posso ver se não vai fazer dano na semente, mas vai funcionar na semente." Aí nós teimamos, perdemos 1 ano, mandaram a gente suspender, e aí depois um dia não deu certo o que eles queriam fazer, deixaram a gente fazer. Testamos na semente, cara, as 2 tecnologias Teiko e Saori estão registradas na semente, tá. E a gente já tem ensaios mostrando que no milho funciona super bem, no algodão é maravilhoso. Eu vi uma área de teste de algodão ontem, porque nós vamos registrar para algodão. Cara, impressionante. Você olha e fala assim: "Cara, que é isso?", entendeu? Retenção das dos do da das Das maçãs da maçãs. parte inferior, que são as que têm a fibra melhor. Cara, no caso do milho, a parte de sanidade da cultura. Cara, é impressionante. O que você olha e fala assim: "Cara, se eu não tivesse visto, eu não acreditaria". Então, são peptídeos que vêm de bactérias fitopatogênicas, onde a gente, através de uma tecnologia que é nossa, a gente consegue extrair, tá? A gente consegue combinar diferentes bactérias, às vezes, e fazer produtos. Por isso que você tem uma coisa que é a proteína Harp, uma coisa que é o Saori, uma coisa que é o Teiko, né? Então a gente tem diversos produtos que vêm de diversas bactérias diferentes. E a gente consegue fazer essa vacina, que é aplicada em plantas, ela precisa ter contato com a planta, porque ela não entra na planta. Peptídeo não entra dentro de planta. Resíduo zero. Você pode aplicar hoje e colher mais tarde. O resíduo é zero, não entra dentro da cultura, não é translocado. O que transloca dentro da planta é a mensagem, é o sinal. Então você recebe o cara fala: "Mas é sistêmico?" O sinal é sistêmico, vai para cima, vai para baixo, vai para o lado. A gente fez vários testes de aplicar de um lado só da planta do café, entendeu? E aí a planta inteira estava dando o efeito. Então, até isso é mais fácil. Por exemplo, você está pulverizando um café, se é só o nosso produto, você passa numa linha, pula a outra, vem naquela. Porque você aplicou de um lado da Tudo lá. planta, em 24 horas, 48 horas no máximo, a planta inteira já está elicitada. É o que a gente chama de efeito Prime, né? O que os nossos produtos fazem é o efeito Prime, que é muito alardeado por algumas companhias que inclusive testam para ver se os produtos deles têm realmente o efeito Prime. Muito poucos produtos têm o efeito Prime. Mas esse efeito Prime, para nós, é o nosso carro-chefe. Então, assim, eu talvez não tivesse naquele momento que eu comecei uma visão tão grande de
qual a abrangência da tecnologia que eu tinha em mãos, mas eu já tinha uma sensação de que eu estava realmente com um diamante a ser lapidado na mão. Legal. E essa oportunidade realmente de poder lapidar esse diamante, com muito cuidado, porque às vezes você lapida da forma errada. Sim. Naquela ânsia de eu sei, eu vou, você acaba fazendo a lapidação errada. E a gente conseguiu lapidar aos poucos, e estamos lapidando essas tecnologias. E a PHC tem 3 peptídeos no Brasil. Nossa biblioteca nos Estados Unidos tem 700 peptídeos. Nossa, tem coisa pra caramba ainda pra Cara, desenvolver, eu né? brinco com o pessoal, isso não é a ponta do iceberg, isso é muito menos do que a ponta do iceberg, porque, cara, tem muita coisa. Por que a gente nunca desenvolveu isso? Não tinha dinheiro, cara, não tinha dinheiro, não tinha recurso. A gente vinha sempre ali naquela luta para sobreviver e tudo mais, e com a vinda da PI, o que que a PI veio buscar? Exatamente isso, porque a PI é uma empresa de mercado de 8 bilhões de dólares indiana. O que que ela quer? Ela quer um acesso ao mercado global. O que que ela foi buscar na PHC? As tecnologias que a PHC pode trazer. Ou seja, tem carne para você desenvolver. Sim. Entendeu? Tem muita coisa a ser desenvolvida. Então, nós estamos entrando hoje no Brasil para colocar H-Plant, Saori, Teiko, no caso do café, também o Mochi, né? E a gente tem todas as tecnologias que vão vir. Tá? Então, vamos começar a desenvolver? Vamos, mas a gente já tem um portfólio de soluções, no caso da soja, por exemplo, se você colocar Saúde Teiko na semente, colocar H-Plant, cara, você tem condições de chegar a 11, 12 sacos a mais de produtividade. E com tranquilidade, porque é um produto que é fácil, você põe lá, cara, são 18 gramas por hectare do Saúde, 18 do Teiko, e Nossa. depois mais 35 gramas do H-Plant. Cara, simples, fácil, entendeu? Tempo de prateleira de 3 a 5 anos. Não é uma coisa que precisa de refrigeração. É muita simplicidade e muito resultado. Então dá muito prazer para a gente saber que a gente conseguiu trazer isso, ou seja, é difícil quando você vê que você tem uma coisa de valor, mas que você não consegue mostrar isso para as pessoas. Nós estamos aos poucos conseguindo trazer isso. E os pesquisadores, cada vez mais que se juntam a nós e vêm com a gente, eles falam assim: meu, eu não imaginava isso e tal. Você vê a cara de surpresa das pessoas quando elas começam a se juntar, né? Legal. Então, e mais que isso, cara, uma empresa pequena, sempre trabalhando com humildade, com simplicidade, que é a minha cara, né? Eu sempre falei assim, o povo fala: "Ah, o Frade, você é meio arrogante". Não sou, cara, não é isso. Assim, Você a gente aprendeu com os mexicanos, pô. isso, exato. Isso é coisa do espanhol, cara. Eu tenho herança espanhol, o espanhol é meio mas assim, no fundo, cara, acho que você tem que ser humilde, escutar as pessoas, entendeu? Escutar o mercado, o que que precisa, o que não precisa. E não é o que eu quero fazer, mas o que que eu posso fazer para realmente acessar e ter um resultado positivo, né? Ou Legal. seja, quando você escuta realmente o cliente, você consegue trazer soluções para ele mais eficientes. Muito bom, muito bom. E para o futuro, cara? O que que reserva o futuro aí, seu, da empresa? Cara, eu gosto muito do que eu faço, essa coisa de desenvolver negócios. Quando eu fui aos poucos saindo de uma posição, de outra posição, eu fui buscando o que eu queria fazer. E que engraçado, eu calhou de vir da PHC aquilo que realmente eu gosto de fazer. Eu gosto de desenvolver negócios, né? E é exatamente o que eu estou fazendo hoje, né? Legal. Então, desenvolver negócios, eu estava numa palestra uma vez da Monsanto com um consultor, né? E o consultor falou assim: se você ganhasse hoje 1 milhão de vezes na Mega Sena. Naquela época não era Mega Sena, era outra coisa, acho que Sim. era a Quina, Loto, sei lá o Aham. que que era. Se você ganhasse 1 milhão de vezes na Mega Sena, o que que você faria amanhã quando você acordasse? Eu demorei uns 4 meses para responder isso para mim. E é engraçado que quando eu consegui responder de verdade, porque a gente fala: "Ah, vou comprar barco, avião, vou viajar o mundo", né, sabe aquelas coisas. Mas pensa que, assim, todo dia você vai ter um mundo de dinheiro, você vai poder gastar o que você quiser. Dinheiro não será mais um problema. Como é que você ocupa seu tempo, cara? Sim. Você vai acordar, o que que vai fazer você realmente ter razão para acordar e desenvolver alguma coisa durante o dia? E eu, naquele momento, eu pensei, dando um exemplo hipotético, né, foi assim: eu gostaria de repente, foi depois de 4 meses, não foi uma coisa que eu respondi assim não. Aham. Eu acho que eu gostaria um dia que eu não precisasse ganhar dinheiro, eu gostaria de pegar de repente, sei lá, uma cidade de rendeiras no interior do Ceará, né, que está com dificuldade para pôr sua renda ou está sendo explorada por intermediários e não sei o quê. Eu vou lá, ajudo eles a estruturar o negócio, né, pôr uma marca nesse negócio, ver uma questão de qualidade do negócio e mais do que isso, melhorias, pegar uma parte do benefício
jogar na cidade para que você possa fazer uma boa infraestrutura, fazer um ensino básico para as crianças e que as crianças tenham orgulho daquele trabalho das mães e possam querer fazer aquele trabalho também. E mais do que isso, colocar uma marca nesse trabalho e colocar essa marca para rodar o mundo inteiro. Então você vai agregar valor àquela produção que hoje é desvalorizada e até, vamos dizer, sacrificada, porque os intermediários é que ficam com isso. Então, o que que é isso? É desenvolvimento de negócio. Do Legal. mais básico, estruturar ele todo, até gerar o benefício. Recentemente as pessoas disseram assim para mim: "Cara, que bacana, né, você colocar mais gente dentro da empresa", e quando você olha a diversidade dentro da PHC, você tem gente, o pessoal fala muito de etarismo, né. Cara, não tem etarismo na PHC, a gente tem gente com 65, com 68 anos, temos gente com 20 e poucos anos, temos gente mulher, temos diferenças crenças, diferenças cores. Cara, nós não temos, a gente não busca isso, a gente busca talento, e os talentos estão vindo com essa diversidade. Isso aí. E Você contrata cérebro, né? a gente contrata capacidade, Capacidade. cérebro, entendeu? E para PHC, cara, eu acho que é o que eu falei, são 700 tecnologias que estavam paradas só da PHC. A PI não está olhando só isso, a PI está olhando outras tecnologias de outras empresas que ela pode fazer parceria ou pode também fazer uma aquisição dessa tecnologia. Eu próprio já tive contato com 2 tecnologias, posso te dizer, tecnologias muito boas, não registradas no Brasil ainda, que podem vir e ser realmente muito importante no nosso portfólio. Mas assim, nós temos todos os nossos peptídeos que não são só para fungos e nem para nematóides, temos peptídeos aí para insetos, para outras coisas. Temos coisa muito legal na prateleira que não deu para desenvolver exatamente porque não tinha recurso. E agora a gente vai desenvolver. Então, o futuro é brilhante, com toda certeza, tanto para PHC quanto eu acredito que para mim também. Modestamente falando para você, por quê? Porque eu gosto muito de trabalhar. Eu lá desde pequenininho eu gostava de ir para fazenda, trabalhar. Então, assim, para mim o trabalho é uma coisa que me dá muito prazer. Meus filhos sabem disso. Então, ontem eu estava mostrando para uma pessoa hoje cedo, meu filho, faz acho que 2 ou 3 semanas que eu praticamente não vejo eles. Porque eu estou Aham. viajando, viajando, viajando e não volto. Então eu volto, comi uma pizza com eles, no dia seguinte já saí de novo. No sábado nós fizemos um bate e volta para Barreiras. Nossa. Saí de casa 4 horas da manhã, cheguei 11 horas da noite, entendeu? Aí domingo chuvoso, não deu para andar de bike e tal. Aí ontem ele pegou, falou assim: "Mãe, hoje eu vou deitar aqui". Ele deitou no meu lugar na cama lá, pegou meu travesseiro e tudo. Aí ele falou assim: "Mamãe, eu vou mandar um avião para buscar o papai hoje". Ele sabe que eu chego hoje, né, mas Aham. ele queria que eu chegasse ontem. Aí ela falou assim: "Filhos, aguarda, seu pai chega amanhã". Então, cara, é difícil para nós, porque você fica longe da família, mas, cara, é gostoso, porque você fala assim: "Eu tô construindo alguma coisa que não é só para mim". Sim. É para um mundo melhor, para um mundo diferente, tentar, eu não estou competindo contra o químico, nem contra a biotecnologia, nós estamos somando todas essas tecnologias, cara, e trazer uma agricultura, porque a gente sabe que o Brasil tem um papel muito importante em alimentar o mundo, né. E a Sim. gente sabe que aonde tem, como diz Roberto Rodrigues, né, aonde tem comida não tem guerra, É isso aí, é isso entendeu. aí. É, Então até é o tema do livro dele, é O Agro é Paz. É, exatamente, é muito isso bom. aí. Doc, pá, daria pra gente ficar mais um dia aqui Cara, conversando, trocando ideia, se hein? deixar eu falar, cara, eu falo o dia inteiro, cara. Eu sei, cara, assim, Que é legal a gente puxar na memória toda essa experiência, é. né? Porque assim, se a gente não tivesse conversando aqui, provavelmente você ia falar para alguém, se alguém, né? Aqui agora tá registrado, né, cara? Então isso é uma Verdade, coisa verdade. muito legal do podcast e tenho certeza que quem ouviu aqui se admirou com todas as suas histórias e, obviamente, com a sua missão de vida também, que eu tô entendendo que é muito maior do que tudo isso. Você fez essa pergunta, eu tava pensando, cara, se eu tivesse um caminhão de dinheiro agora, o que que eu faria? É uma pergunta interessante o Ah, negócio, né, cara? Eu lógico. falo, eu acho que eu compraria um estúdio móvel e saia gravando podcast no mundo, no Brasil inteiro, né, cara? Isso é uma coisa maravilhosa, né? E eu Que é aquilo que a gente fala, quando a gente faz o que a gente gosta, lógico. não é trabalho, né? É, Não é não, trabalho. você acaba se cansando, então, mas assim, cara, é alguma coisa, é o seu É propósito, isso né. aí. E eu tenho esse propósito, às vezes as pessoas falavam, cara, nas posições que eu tive, que eu mais tive ocupado, assoberbado, tal, cara, eu nunca deixei de responder ninguém, cara. Eu podia responder assim: "Cara, não posso falar com você, que dia a gente pode conversar?". Agendava, o cara até podia pensar: "Pô, mas que cara, não agendou para falar comigo?". Cara, não dava, mas eu Sim. nunca deixei de falar com ninguém, porque qual é o propósito? Eu sempre falei, as pessoas são mais importantes que os negócios. Às vezes eu estava fazendo uma apresentação, o cara chegava com uma situação muito difícil, eu parava o que eu estava fazendo e atendia a pessoa. Porque eu li depois isso, foi engraçado, porque eu já fazia, mas eu li de alguém isso. Você não sabe, de repente, esse cara pode estar na beira de um suicídio. Sim.
você talvez não tenha uma segunda chance de ajudar essa pessoa. Então, cara, se vier uma pessoa te pedindo ajuda, cara, tenta entender qual é a situação dele, tenta ajudá-lo naquele momento. E assim, nós temos uma missão de construir um mundo melhor. Eu não quero construir um mundo melhor para minha família só. É óbvio, a gente gosta de viver bem, gosta de conforto e tal. Mas, cara, você tem que construir um mundo melhor à sua volta, né? É isso Para os aí. seus vizinhos, para as pessoas que você tem influência. Se você puder, na sua área de influência, fazer um mundo melhor, todos fizerem isso, nós com certeza, todos nós viveremos um mundo melhor Com certeza, com certeza. e positivo para todos. É. Bom, obrigado, viu, Doc, por você Eu ter agradeço. tirado esse tempo aí. Eu sei que você tá na correria das viagens e tal, tava em evento, conseguiu vir pra cá e tal. Então, agradeço demais. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. E, cara, como que a gente pode acompanhar o trabalho da PHC? Cara, a PHC tem todas as redes sociais. Ela está no LinkedIn, ela está no Instagram, está no Facebook. Nós temos nosso website. Então, depois a gente pode colocar aqui no Pode, podcast pode, os pode colocar caracteres, né? Acho que é mais fácil até para Sim, ficar registrado, escrito do que eu falar. Mas é só procurar, de repente, Plant Healthcare, tá? Que você vai achar. Ou PHC, PHC Brasil, Plant Healthcare. Às vezes acham o nosso LinkedIn ou alguma sim, coisa do exterior, que é o Inc, né? sim. Mas o do Brasil é a PHC Brasil ou Plant Healthcare Brasil. Se você for. E a gente tem também um Linktree. Esse Linktree leva a todas as nossas redes Sim. sociais, ao nosso website, e mais do que isso, leva alguns vídeos, algumas informações E o interessantes. seu vídeo fazendo, Cara, pulverizando lá? esse eu não sei se tem, esse eu não sei se Essa é tem. raridade, hein, meu? Cara, nós fizemos eu sei que você vai me matar, porque eu tô estourando o tempo aqui Não tem seu, mas problema nenhum. nós fizemos um vídeo da história, né? Porque nós vamos comemorar 10 anos da PHC agora em outubro desse ano, que é Ah, 10, esse ano já. 10 anos da minha entrada na empresa e começar o negócio no Brasil. E não dessa pulverização, que essa pulverização foi no dia 1º de setembro de 2016. Ah, tá. Foram 11 meses 11 meses depois. depois, isso aí. Mas, cara, é uma coisa interessante, quando a gente fez o vídeo, juro pra você, cara, eu chorava de ver o vídeo. Que legal. De ver, e a gente pôs uma música por trás, né? Nós estamos agora tentando adquirir o direito autoral dela para poder publicar esse vídeo. Sim, Mas não estamos conseguindo, realmente, porque a artista está um pouquinho difícil de ser, vamos dizer, alcançada. Pedi até ajuda para umas pessoas do meio, mas vamos ver. A gente, se Deus quiser, vai conseguir e vai poder publicar esse vídeo, que eu acho que é muito bacana. E contando um pouco da história com as imagens. E a gente vendo tudo que a gente passou. Cara, é realmente uma coisa que fala assim, cara, valeu a pena. valeu a pena. Valeu a pena. Muito Valeu a bom, pena. muito Tá bom. bom? Doc, agora vamos só para uma última pernada aqui no nosso podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos O lá. quiz é Vamos. né, Vou até molhar o bico aqui, ó. olha o bico aí, que. Mas brincadeiras à parte, não tem nenhuma pegadinha. Vou fazer umas perguntas e você Tranquilo. responde a primeira coisa que vier à cabeça. Tá bom. Beleza? Rodrigo Egea de Miranda. Qual que é a sua música antiga predileta, cara? A minha música antiga predileta já foram várias, mas a atual, eu posso dizer pra você, Tocando em Frente. Tocando em frente. Muito bom. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Visitou vários lugares já, né, cara? Cara, eu visitei muitos lugares legais, mas eu acho que onde eu pude entender a grandeza do ser humano, Muralha da China. Muralha da China. Nossa, é diferente, né? Tanto que no meu LinkedIn, se você ver a imagem que tá lá, é a imagem da Muralha da China do dia que eu fui visitar. Legal. Muito bom. Aí você entende o tamanho e a pobreza do ser humano. Ao mesmo tempo, né? Aonde a pobreza do ser humano leva o crescimento, ou ao desenvolvimento, ou à construção. Legal, muito bom. E na cozinha, Doc, qual que é a sua especialidade? Rapaz do céu, tenho muitas O especialidades. Eu espanhol aí, pô. morei muito tempo sozinho, tá? Então eu fui sempre muito fazedor do meu próprio rango. Mas tem um rango que eu fazia desde pequenininho, tá? Arroz misturado com ovo. Eu quebrava o ovo dentro do arroz assim, ó, mexia, enquanto o povo... É comida russa isso aí. É russa? É, roscovo. Roscovo, isso, é isso aí. Cara, e quando eu não tinha tempo, o povo comia miojo, né? É. Cara, eu não comia miojo não, cara. Eu pegava um arrozão, quebrava 2 ovos dentro, mexia assim, fazia aquela gordura, e lavar a panela depois, entendeu? Mas eu deixava de molho, mais tarde eu vinha lavar. Mas o roscovo era uma coisa que eu isso aí. fazia. Mas eu gosto de fazer muitos pratos, eu gosto de cozinhar. Eu tenho tido pouquíssimo tempo de cozinhar, mas eu Sim. gosto muito. E é engraçado, porque tem uma piada que tem na minha casa em São Paulo. E os pintores, que são pintores que trabalham
trabalham pra gente já faz tempo, um dia eles falaram assim: "Nossa, Cristina", Cristina é minha esposa, "que delícia, né, esse seu arroz com feijão, não sei o quê". Eu falei: "Moçada, fui eu que ensinei ela a fazer". Mentira, não fui eu não. E eles acreditaram. E aí agora virou até piada com ela, porque ela fica brava. Imagina que foi Ela ele que pega me ar, meu. ensinou. Ela pega ar, opa, pega Bom ar. demais. E, Rodrigo, tem algum livro que você leu, que de alguma maneira impactou você e que você pode compartilhar com a gente? 1984. Eu nunca imaginei que a gente fosse ter um mundo como 1984 descrevia. Cada dia mais nós estamos mais Tá próximos perto. disso. Nós estamos sendo controlados e estamos sendo felizes por estarmos sendo controlados. Isso aí. Isso é uma coisa impressionante. Complicado. Na mesma época eu li Revolução dos Bichos, né, que também falava um pouco da aristocracia, da ascensão da pobreza para a aristocracia, e o que a pobreza, quando era aristocrata, virava aristocrata, o que ela fazia com a pobreza. E eu acho que isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu não consigo conceber alguém que, realmente chega numa posição como essa e faz o que faz com o povo. É Pra complicado. mim pra mim isso é inaceitável. É isso aí. E, cara, uma mais filosófica agora pra gente finalizar mesmo. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Toca o pau, você tá no caminho certo. É, isso aí. Muito bom, muito bom. E para você que ouviu ou está vendo esse episódio até agora, tenho certeza que você viu valor nessa conversa minha com o Rodrigo aqui. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Agro Resenha cresce na medida em que você participa com a gente desse processo. Então, siga o Agro Resenha em todos os agregadores de podcast, só buscar lá no Apple Podcast, Spotify, Deezer, qualquer um desses, nós estamos lá. Acompanhe também os outros podcasts da casa. Nós temos outros podcasts aqui na casa. Nós temos o primeiro podcast de storytelling do agronegócio brasileiro, que é o Baseado em Fatos Rurais. Olha, É o primeiro bacana. podcast de storytelling. E temos também o Brasil que Produz, que é uma série itinerante aqui do Agro Resenha, além dos podcasts da Lígia Pedrini, o Agro em Pauta, e o AgroTech do Lucas Ordonha também, que fazem parte aqui da nossa rede. Siga a gente também nas nossas redes sociais, só buscar por @agroresenha no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra a gente adora receber ois, inclusive veio através do e-mail que a Cláudia mandou lá, então, ó, funciona, viu? Legal, Tá certo? Rodrigo, muito obrigado de novo, eu parabéns pelo agradeço. seu trabalho, eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, cara, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Com certeza, com certeza. E obrigado, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui, Bom poder falar demais. um pouquinho da trajetória e de repente pode inspirar alguém, né. Com certeza vai. Eu tenho certeza. Beleza, Valeu. valeu.